para o teu coração. Deus tem bênção para nós, amém? E nós cremos que o Senhor está falando conosco. Pedimos agora toda a reverência, ok? Toda a ação, preste atenção naquilo que Deus vai te direcionar. Estenda a sua mão para cá. Ele já está nas suas mãos, ó Pai, e nós amamos a Ti pela oportunidade que temos de estar, Senhor, ouvindo, Senhor, a palavra do amado pastor Marafon. Senhor Jesus, eu sou sua esposa e eu sei e o conheço. Senhor, e sei que ele é um homem, Senhor Jesus, que busca a sua presença e, Senhor, estudou essa semana toda para que essa mensagem entrasse em nossos corações. Senhor, faça com que esta palavra, Senhor Jesus, torne vida para nós e que transforme a nossa mente, o nosso coração. Assim eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos, bom dia na paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, para que nós estivéssemos na presença dEle, para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Se você está aqui nesta manhã, porque você pode se considerar um privilegiado. Muitas pessoas gostariam de estar no lugar que você está, assentando esses lugares sublimes, mas não podem. Mas você está aqui porque o Senhor te escolheu. Eu também estou aqui, não foi porque eu escolhi o Senhor, mas porque o Senhor me escolheu. Em meio a muitos, o Senhor nos enxergou. Ele nos resgatou de onde nós estávamos, colocou-nos em um lugar seguro e disse para nós: você é meu filho, eu te amei, eu te escolhi. E hoje é a razão porque nós estamos aqui nessa manhã, nos alegrando no Senhor. Momentos tão importantes já aconteceram aqui nessa celebração. Nós vimos pessoas descendo as águas batismais, vimos o Senhor fazendo coisas maravilhosas no nosso meio, através das canções, através da palavra ministrada, da oração que nós iniciamos no culto aqui, uma presença gloriosa do Senhor. Então nós podemos, com convicção plena em Deus, no Senhor, dizer que o Senhor se faz presente nesse lugar. E onde Deus está, onde há a presença de Deus, a alegria, a abundância de fé, a paz, a harmonia. E é no mesmo temor, nesse mesmo amor, nessa mesma sensação que nós estamos diante de Deus, que eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que já falou ao meu coração. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas alguns pensamentos, e desses pensamentos surgiu uma mensagem. Eu gostaria de compartilhar aos seus corações. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e orasse comigo. Senhor, eu sei, ó Senhor, quão importante é o ministério da Tua palavra. Sabemos, ó Senhor Jesus, a importância que o Senhor tem dado, Senhor Jesus, em todas as circunstâncias. Mas ao ministrarmos a Tua palavra, Senhor, eu peço que nesse momento corações e mentes estejam abertas para receber a Tua palavra como uma semente num solo fértil. Eu peço nesse momento, Senhor, que não seja meramente um discurso, Senhor, mas que seja uma palavra vindo dos céus, que possa tocar o profundo do nosso ser, no âmago da nossa alma, Senhor, no recôndito do coração humano, onde ninguém pode penetrar. Mas a Tua palavra diz que a Tua palavra é como uma espada bigúmia, que penetra até a divisão da alma entre as juntas e medulas. Que esta palavra, Senhor, que é apta para discernir, Senhor, todos os pensamentos humanos, que nesta manhã ela possa penetrar no nosso coração, e que podemos a cada momento evidenciar a Tua presença e colocar o Senhor como centro do Evangelho. E nós queremos declarar nesta manhã que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Nós estamos iniciando uma nova campanha. Essa campanha traz por título: A Igreja, a Esperança do Mundo. Então é uma nova campanha que nós estamos tratando desses assuntos de suma importância. Um assunto de importância a partir do momento que a igreja foi formada. Quando nós lemos em Efésios capítulo 3, onde nós temos um relato, quando Paulo, ele diz o seguinte: aquilo que foi ocultado aos profetas, aos patriarcas, e foi revelado a mim, tão pequeno, tão miserável homem. Nós vemos ali o nascimento da igreja. Efésios capítulo 3 fala desse momento tão importante, onde estava nascendo a igreja do Senhor. E diz assim, que a multiforme sabedoria de Deus seria manifesta através da igreja. Se hoje nós vemos essas multiformas, se nós vemos o multicolorido, se nós vemos as multimaneiras que as pessoas se revelam diante de Deus e que prestam devoção ao Senhor e prestam o seu culto ao Senhor, é porque a igreja foi formada. E a partir do momento que houve a formação da igreja, há este multicolorido, há toda essa ação dentro da igreja. Há danças, há louvor, há palavra, há testemunhos, há batismos, há confissão de fé, há milagres, há maravilhas. Deus se faz presente.
Esta é a igreja do Senhor, não é a edificação. A igreja do Senhor somos nós, eu e você, somos a igreja do Senhor. E a casa favorita de Deus, onde Deus escolheu habitar. A presença de Deus hoje não se resume numa arca. A arca continha alguns objetos: o maná do deserto, as varas de Arão que floresceram, as tábuas da lei. E ali era uma representação de Deus. Onde era colocado aquela arca, ali representava Deus. Somente os sumos sacerdotes tinham acesso a esse lugar. Mas eu quero dizer para você que para a honra e glória do Senhor e pela graça do Senhor, nós estamos vivendo uma nova dispensação. A dispensação não é da consciência, inocência, profetas, é a dispensação da graça. E através da dispensação da graça, esse multicolorido, essa multimaneira manifestado através da igreja, nós estamos vivendo um momento hoje que a presença de Deus não está na arca, ela está dentro de nós. Ela não se resume mais a um objeto, mas o Senhor escolheu uma morada predileta, que é o seu e o meu coração para habitar. Desde que a igreja foi formada, desde a sua fundação, desde que a igreja se iniciou, a sua missão e a sua visão não mudaram. Não mudaram. A intenção da igreja é levar seus membros a um relacionamento com Deus através de Cristo. Há um versículo bíblico que nos dá uma segurança, que nós pautamos a nossa fé também a segurança, que a igreja do Senhor ela irá prevalecer diante de todas as circunstâncias. Não importa o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Os momentos são difíceis, nós ouvimos falar sobre crises, nós ouvimos falar sobre tantas coisas acontecendo no nosso mundo atual, no nosso mundo odierno. Mas eu quero dizer para vocês que nesse momento há uma igreja do Senhor, uma igreja que clama, uma igreja viva, uma igreja que maneja bem a palavra de Deus e que está aqui nesta manhã para oferecer um culto a Deus. Um culto em adoração ao Senhor. Mateus capítulo 16, verso 18, traz as seguintes palavras, que confortam o nosso coração mediante as circunstâncias tão difíceis que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. A palavra do Senhor nos diz assim: eu lhe digo que você é Pedro. O Senhor estava referindo sobre a vida de Pedro, que significa pedra. A palavra Pedro, pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou o inferno, não poderão vencê-la. Vocês creem nessa palavra? Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nenhuma força maligna, nenhuma força externa do mal poderá vencer esta igreja, porque essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, há um preço muito caro em jogo. O sangue de Jesus foi aspergido, assim como o sangue foi aspergido nos umbrais daquelas casas, que quando o anjo da morte iria passar, naquele momento, sobre aquelas pessoas, e seria ceifado os primogênitos naquelas casas, aqueles que estavam em obediência a Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo de uma obediência de Deus, eles receberam uma ordem. A ordem era para matar o novilho e para aspergir o sangue nos umbrais. Todas as casas que estivessem com o sangue aspergido nos umbrais, essa casa seria livre desse anjo que estaria ceifando os primogênitos. E em obediência o povo de Israel fez isso, o povo escolhido do Senhor fez isso. E eu quero dizer para você, trazendo para os nossos dias atuais, agora colocando nos nossos dias atuais, o sangue de Jesus Cristo está sendo aspergido sobre a minha vida e a sua vida, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo, a igreja que irá prevalecer diante de todas essas circunstâncias. E se o sangue de Jesus estiver aspergido sobre a sua vida, quando o adversário de nossas almas vier contra nós, com palavras de acusação, ou dizendo que nós não iremos conseguir ou alcançar o nosso objetivo previsto, eu quero dizer para você que ele será repelido, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja viva, irmãos. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja viva. Nós estamos aqui prestando cultos a um Deus morto. Se você for a Israel, eu tive esse privilégio. Há dizeres lá nos túmulos de Jesus: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Se você for no túmulo de Maomé, ele está lá, jaz os restos mortais de Maomé. Se você for no túmulo do Buda, Buda também lá está, jaz os restos mortais de Buda. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo, você verá uma inscrição que estará dizendo o seguinte: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Esse é o motivo. Esse é o motivo da igreja de Jesus Cristo estar firme. Esse é o motivo da nossa fé estar firme no Senhor.
Porque o Senhor Jesus Cristo estabeleceu um reino. O seu reino foi estabelecido na terra. E este reino está entre nós. Jesus disse assim: o reino de Deus está entre nós. Então a cultura do céu, toda a cultura que era exercida no céu, é uma cultura que agora nós estamos querendo trazer para a terra. Quantas pessoas estão vivendo mais com a influência do mundo do que as influências do céu? O Senhor está colocando no meu coração, eu tenho certeza que no seu coração. Os dias são maus. O reino do Senhor tem que ser estabelecido. De alguma forma o Senhor tem que estar estabelecendo o seu reino. E é interessante quando nós falamos acerca da igreja, acerca da missão da igreja. Alguém pode estar pensando assim consigo mesmo: a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, a partir do momento da ascensão de Jesus, o que Jesus está fazendo desde aquele momento da sua ascensão, irmãos? Jesus está plantando a sua igreja na face da terra. Nos lugares mais longínquos, mais improváveis, a igreja do Senhor está sendo estabelecida. O evangelho do reino está sendo pregado. E uma das grandes evidências da vinda de Jesus, sabemos que os sinais, terremotos, guerras, fome, são sinais. Mas há uma palavra na Bíblia Sagrada que diz: quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Nós estamos aguardando esta palavra, irmãos. Quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Porque ninguém naquele dia, diante do tribunal de Deus, diante do Deus todo-poderoso e soberano, poderá apontar o seu dedo acusador e dizer assim: eu não mereço, eu nunca ouvi a tua palavra. Ninguém poderá ousar apontar o dedo acusador para Deus e dizer assim: eu nunca ouvi a tua palavra. Porque aqui na terra nós vemos em todos os lugares, nós vemos que houve circunstâncias que os esquimós não tinham acesso à palavra. As pessoas colocavam escritos dentro de garrafas e jogavam no mar. E se o vento conduzisse até lugares longínquos, eles teriam acesso à palavra. Mas hoje nós temos um meio, irmão, chamado internet. A internet é um meio que já hoje a palavra do Senhor está sendo divulgada em todos os lugares, em todas as nações, em todos os momentos, em tempo real. Alguém pode falar assim: internet? É infernet. Infernet. A internet, irmãos, é como uma faca. Na mão do açougueiro, ferramenta de trabalho. Na mão do bandido, arma. Vocês estão entendendo? E nós estamos vivendo um dia, nós ouvimos isso numa conferência, em que um dos conferencistas disse o seguinte: assim como Davi, quando derrotou Golias, ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Ele usou a ferramenta do inimigo para vencer. Nós podemos utilizar essa ferramenta hoje para propagar o evangelho do Senhor. E tenha certeza e a convicção que os dias irão se abreviar. E se queira o Senhor que nós sejamos a geração do arrebatamento. Eu penso: Senhor, que privilégio, meu Deus, que privilégio nascer numa época, viver um momento, viver na presença de Deus. Ainda já pensou vivenciar esse grande advento que já foi cantado aqui com maestria, o dia glorioso do Senhor em que Ele virá sobre as nuvens arrebatar a sua igreja. Nós temos que viver, pautar a nossa vida, a nossa fé nas palavras do Senhor e nas promessas do Senhor. Jesus, a partir do momento da sua ascensão, como eu já disse anteriormente, Ele está plantando a sua igreja. Ele está plantando a sua igreja. Ele não está dirigindo o coro angelical. Alguém pensa assim: Jesus foi assunto ao céu, agora Ele está regendo o coral do céu. Não, não, o coral canta muito bem. Tem Ele. Ah, não, Ele está preocupado. Jesus foi para o céu porque Ele está preocupado com os planetas. Será que os planetas estão em ordem, ficar tudo girando em órbita, tal? Não, não, Ele não está preocupado com isso. Os planetas estão aí girando em órbita. Jesus também não está fazendo palavras cruzadas ou deitado numa rede lá descansando. Não, 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 não. Jesus está nos céus, assentado num trono, cheio de poder e glória, com os seus olhares fitados na terra,
para o seu, para o meu coração, para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, para aqueles que em devoção ao Senhor prestam o culto ao cabeça que é Cristo. Esse sim é o Senhor que eu conheço, esse é o Rei soberano que nós conhecemos. Ele está sentado no trono e Ele está plantando a sua igreja, Ele está estabelecendo o seu reino, porque homens e mulheres que o Senhor está em busca nesta manhã, homens e mulheres que falem do Evangelho do Senhor, com autenticidade, com graça, com ousadia no Senhor, sem medo, pessoas ousadas. Os que nós vemos nos nossos dias atuais são os agentes secretos. Você não sabe que a pessoa é cristão, você vai descobrir ao longo do tempo. Parece que não é um agente secreto, ele está disfarçado. Ele é tipo do FBI. Ninguém pode saber que eu sou do FBI. Nós vemos os filmes que nem a esposa sabe, ninguém sabe. Algumas pessoas como cristãos também estão agindo desta forma, estão agindo como agentes secretos. Mas eu quero dizer que para você, que sobre a sua vida, sobre a minha vida foi derramado algo glorioso que tem que ser compartilhado, porque nós só compartilhamos somente aquilo que nós temos convicção. Se eu não tenho convicção da minha fé em Jesus Cristo, que Ele é o Rei soberano e que Ele estabeleceu o seu reino aqui na terra, eu não vou compartilhar com ninguém da minha fé. O Senhor está preocupado, sim. A preocupação do Senhor é estabelecer a sua igreja, estabelecer o seu reino. Eu quero dizer para vocês que o maior privilégio de toda a vida humana, o maior privilégio de toda a vida humana, é quando o Senhor cutuca no seu ombro e diz assim, ó: oi, Renata. Oi, pastor Elisane. Oi, pastor Marcos. Oi, Marcelo. Tem um papel importante para você. Você se juntaria a mim para plantar a minha igreja? Sabe, ela é a esperança do mundo. O Senhor está cutucando nos ombros dessa manhã, e cutucou o meu ombro, está dizendo assim: você se juntaria a mim nesse projeto glorioso de estabelecer o meu reino aqui na terra, de estabelecer a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque ela foi comprada com sangue precioso. Eu quero fazer perguntas nesta manhã. Deus ainda é infinitamente poderoso? O Espírito Santo continua com tudo? Jesus ainda redime e restaura as pessoas? Se isso é verdade, então por que não há uma comunidade de fé como essa? Na nossa cultura, na nossa cidade e nos nossos dias atuais, falta-nos visão. A visão difere-se da vista. Viver por vista é por aquilo que é palpável. A visão não, a visão é ampla, ela não é restrita. É uma visão ampla de enxergar além do momento. Você vê consequências, você vê coisas além. E em relação à igreja também não é diferente. Eu tenho aqui uma definição de visão. Visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Visão, retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. E também a visão faz com que a experiência do presente seja indefensável. Nós temos essa convicção plena. E nós temos essa convicção, irmãos, de termos uma visão ampla, uma visão que pode enxergar além dos limites. O cego que foi curado por Jesus, ele tinha uma visão restrita. A partir do momento que o Senhor o curou, tocou na vista dos cegos, ele começou a ter uma visão ampla das coisas. Quantas vezes nós estamos vivendo às vezes com uma cegueira espiritual? Nós não conseguimos enxergar além do restrito. Eu quero dizer que nesta manhã o Senhor está dando-nos uma visão de águia, uma visão que possamos enxergar do alto. A águia, ela faz os seus voos rasantes, mas ela consegue atingir uma altitude muito alta. E essa altitude faz com que ela veja as coisas muito pequenas lá embaixo. Eu quero dizer para você que se você estiver em Deus, se a sua fé estiver pautada em Deus, você irá voar como as águias. E você verá os problemas, as circunstâncias dessa vida como coisas muito pequenas.
E se você estiver nas alturas, ainda que as pessoas falem, se você subir ao alto monte, se você estiver num cume do monte, e se alguém quiser comunicar-se com você lá de baixo, você não vai entender o que as pessoas estão falando, porque você está no alto. Eu quero dizer para você, se você quer viver algo sobrenatural com Deus, você tem que estar nas alturas, nos altos. Chega de viver na superficialidade. O Senhor convoca-nos, assim como convocou o profeta: entra nas águas. As águas irão estar nos seus artelhos, aos joelhos, mas chegará um momento que você terá que mergulhar nas águas. A esperança do cego que estava aguardando uma cura, do aleijado que estava aguardando uma cura no tanque de Betesda, diz a história que as águas se movimentavam em certos momentos. Eu quero dizer para você, vamos fazer metaforicamente. As águas do Senhor estão sendo agitadas. Quantas pessoas precisam de algo da parte de Deus? Mergulhem nessas águas. As águas de Deus estão sendo agitadas todos os dias, todos os momentos. A presença de Deus é palpável, e o Senhor está nos convidando. A minha igreja será estabelecida na terra, o meu reino será estabelecido. Vidas irão se converter a mim através da sua vida, através da sua atitude. A sociedade lá da Galileia, irmãos, que existia no tempo passado, alguém pode pensar assim: não, está restrito para uma época, para uma situação, para um tempo. Eu quero dizer que essa sociedade camponesa que vivia na Galileia era surpreendentemente diferente do nosso mundo. No entanto, hábitos humanos são semelhantes. Eles persistem dos dois lados do abismo histórico: o nacionalismo, o racismo, a injustiça, a ganância, a violência, o abuso de poder e o orgulho arrogante. Em suma, o mal esconde dentro das estruturas sociais, tanto de ontem quanto de hoje. O mal se esconde dentro das estruturas sociais, tanto de ontem quanto de hoje. Eu estava analisando sobre isso, ao desvendar algumas coisas acerca do Evangelho de Cristo. O Senhor trouxe ao meu coração uma passagem bíblica, um acontecimento bíblico, e eu pude entender uma lição: que nós não temos dois evangelhos, nós temos um único evangelho, mas com ações distintas. Eu quero dizer para vocês, nós não temos um evangelho espiritual e um social. Nós não temos um evangelho de salvação e um evangelho de justiça social. Em vez disso, temos um único e integrado evangelho do reino. Ah, não estou entendendo, pastor, eu vou fazer você entender. Havia um homem chamado Zaqueu. E houve um momento que Jesus estava passando por aquela região, e ele, um homem de pequena estatura, subiu em uma árvore para ver Jesus. E Jesus enxerga tudo, enxerga todos, seus olhares estão em todos os lugares. Ele viu aquele homem na árvore. Ele disse: desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar em tua casa. Você conhece essa passagem bíblica? O que aconteceu? Quando Jesus estava presente naquela casa, primeiro ele recebe Jesus. Ele desceu da árvore. Nós achamos também que a nossa atitude de fé só depende de descer da árvore. Não. Não existe um evangelho espiritual sem um evangelho social. Jesus estava na casa de Zaqueu, ele não mencionou palavra alguma. Zaqueu disse o seguinte: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicado o valor que eu tenho defraudado alguém. O que ele fez? Restituição financeira, social. Há muitas pessoas achando que estão vivendo o evangelho, mas o evangelho dentro das quatro paredes da igreja. O evangelho que, se nós aguçarmos a nossa visão, nós vamos ver a auréola na cabeça dos irmãos, todos de anjinho, assim, alguns até com algumas asas. Eu quero dizer para você que o evangelho genuíno de Jesus Cristo, ele é espiritual, mas ele também é social. Aí o que acontece? Eu estou dizendo? Não, Jesus disse assim: a salvação chegou a esta casa, na vida de Zaqueu. Jesus esperou aquele momento. Olha, Senhor, eu recebo o Senhor na minha vida, mas eu quero também mudança nas minhas atitudes, na minha forma de agir diante da sociedade. Eu não posso se representar algo diante da igreja e lá fora ser outra pessoa. O dualismo.
quero dizer para você nessa manhã, o evangelho do reino está sendo estabelecido em nossas vidas. É um evangelho espiritual, mas é também social. Não basta descer da árvore, mas um coletor de impostos ganancioso que encontra Jesus se arrepende. Era um homem ganancioso, mas quando ele se encontra com Jesus, ele muda. Eu sei que existem coisas que estão intrínsecas, ligadas a nós como seres humanos. Uma das coisas que está ligada a nós é a nossa natureza pecaminosa. Todos herdamos de Adão, da queda de Adão nós herdamos o pecado, e essa natureza está em nós, ela está ligada a nós. Ela irá ressuscitar a partir do momento que nós alimentarmos essa natureza. Mas se nós alimentarmos a nossa natureza espiritual, nós iremos viver coisas espirituais. Então nós iremos banir essa natureza pecaminosa, e a natureza de Cristo vai começar a ser mais evidente na nossa vida. Quão difícil é identificar uma pessoa sendo um cristão nos nossos dias atuais. Não é porque você é melhor, não é porque você é mais disciplinado. A evidência de Cristo está na sua vida, porque você recebeu algo que o mundo não pode receber, que chama-se gozo da salvação, graça do Senhor, remissão dos pecados. A remissão dos pecados, somente nós, seres humanos, nós tivemos esse privilégio. Os anjos não puderam vivenciar essa situação, mas nós como seres humanos. E às vezes, nós confundimos sobre a tentativa de entender o reino, a forma de como nós colocamos as categorias. As nossas perguntas facilmente, às vezes, são confusas. E nós perguntamos, esse reino que você está falando, esse reino que a Bíblia está citando, é um reino presente ou é um reino futuro? É um pessoal ou é um social? É abstrato ou é concreto? É terreno ou é celestial? É espiritual ou é político? É um presente de Deus ou é promulgado a nós? Houve um preço por isso. Eu quero dizer para vocês que nós não temos que ter a tendência de confundir as coisas. Há uma tendência nos seres humanos, e ela se acentua principalmente nas coisas espirituais. Quando nós tratamos acerca das coisas espirituais, nós começamos a ter pensamentos errôneos, nós começamos a confundir os valores mais essenciais da vida. E os valores essenciais da vida que nos fazem permanecer nesse lugar na presença de Deus. Você não está aqui porque você é melhor, você não está aqui porque você é mais disciplinado, você está aqui porque a graça do Senhor te alcançou. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Ele nos veio meio a muitos e nos amou e nos resgatou. Eu estava na minha tenra idade, prestes a completar a minha maioridade, e eu pensava comigo mesmo, eu não vejo a hora de completar a maioridade, porque a partir do momento que eu completar a minha maioridade, eu poderei fazer as coisas que eu quiser. Onde houver censura, não vai mais haver censura para mim, porque eu vou poder frequentar lugares, eu poderei até ver filmes que para a minha idade não podia, eu poderei fazer o que eu quiser, mas eu me enganei, porque uma força poderosa me alcançou na minha juventude e disse assim, não, você é meu, e eu te escolhi, e eu vou dirigir os teus caminhos agora. Até aqui você dirigiu os seus próprios caminhos, mas agora eu tenho caminhos novos, eu tenho um novo para você, e eu quero dizer para você que eu não me arrependo em nenhum dia da minha vida, de ter recebido o Senhor como Salvador da minha vida, como o meu Rei soberano, como o Rei que se assenta no trono cheio de poder e glória, dirigindo as nossas vidas. Não é um conjunto de regras e rigidez. O Evangelho de Jesus Cristo é libertador, é um Evangelho que consola, é um Evangelho que liberta, que transforma, que vivifica-nos na presença do Senhor. Muitas pessoas enxergam o Evangelho como regras. Eu não quero ingressar a uma igreja, eu não quero nunca pertencer a uma igreja evangélica. Eles gritam, eles pensam que Deus é surdo. Eu quero dizer para você, às vezes nós falamos com mais empolgação, é porque o que está dentro de nós é maior do que o que está aí no mundo. É a presença de Deus, é a força motora. John Wesley disse uma palavra, eu quero que você guarde no seu coração. Ou você bota fogo no seu sermão, ou então você coloca seu sermão no fogo. Ou bota fogo no sermão, então joga ele no fogo. Se a presença de Deus não for palpável na nossa vida, se nós não estivermos na presença de Deus e não sentimos a presença de Deus, não houver mudança de vida, valores sendo mudados, não é um evangelho autêntico. Muitas pessoas estão às vezes apegados a coisas mirabolantes.
Eu quero dizer para você que o maior sinal, o maior milagre aconteceu já na sua vida, que é a salvação que você alcançou em Jesus Cristo. Ah, mas eu alcancei uma cura. Amém, mas você vai morrer. Lázaro também alcançou a cura, mas morreu. Ele não se tornou imortal. Highlander, Lázaro, o Highlander, não, ele recebeu um milagre. Aquele milagre testificava o poder de Jesus. Todas as pessoas iam para a casa de Lázaro para ver o homem que Jesus ressuscitou, após 4 dias estar morto. Ele era um testemunho vivo do Evangelho. Ele era um testemunho, mas ele morreu. Passaram-se os anos, ele morreu. Mas eu quero dizer para vocês, ainda que se o nosso corpo físico, ele vier a se desfalecer, obrigado, vier a se desfalecer, nós sabemos que o nosso espírito, esta parte que conhece Deus, esse retorna para Deus e estará seguro nos braços do Pai, em todas as circunstâncias. Venha o teu reino, venha o teu reino. Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino. É o segundo item da oração que Jesus ensinou. A palavra reino está relacionado à monarquia, não democracia. Por que Jesus veio num período monárquico? Por que Jesus não veio nos nossos dias atuais, num período em que é exercida a democracia? Por que ele veio num período monárquico? Para nós é difícil entendermos o que é monarquia, porque quando nós vemos os escritos, as histórias, o quanto as pessoas foram assoladas aqui no Brasil quando houve a monarquia, os direitos que foram usurpados, a escravidão que predominava. Então nós temos uma imagem errada. Mas eu quero dizer para vocês que se Jesus veio num período em que estava sendo estabelecido a monarquia, o reinado, é porque ele queria que as pessoas entendessem que ele viria como um rei soberano, um rei eterno. Democracia, nós entendemos muito bem, não entendemos? A gente tira quem a gente quer, presidente vai para a rua, pinta o rosto, fora, impeachment, impeachment. Nós tiramos pastores da igreja, impeachment. No interior já vi pessoas que quando o pastor foi descarregar a mudança, um grupo de pessoas disseram, não, aqui não, pode voltar para casa, nós não queremos você aqui. As pessoas estão muito habituadas a esse conceito de democracia. Eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Se eu estiver revoltado contra o governo ditatorial, eu simplesmente vou à rua, pinto o meu rosto, levo umas bandeiras e começo a gritar contra o governo. Eu quero dizer para você, se houver atitudes mesmo que estão assolando a humanidade, Jesus Cristo também bateu de frente com algumas atitudes errôneas no seu tempo. Jesus veio mudar esse quadro político. Mas eu quero dizer que eu não estou falando sobre política agora. Eu estou falando de um rei soberano e eterno. Se ele veio no momento de reinado, se ele veio no momento de monarquia, ele quer dizer o seguinte: eu serei o rei soberano sobre a sua vida. A palavra do rei é irrevogável. A palavra do rei é irrevogável. O rei, quando colocou um edito e Daniel foi para a cova dos leões, ele amava Daniel, mas nem por isso ele revogou aquela lei, porque ele era um rei soberano, ele tinha que manter viva a sua palavra. Eu quero dizer para você nesta manhã, a palavra do Senhor jamais será revogada, porque ele é um rei soberano. Ele reina sobre as nossas vidas, ele reina sobre o nosso ser, ele reina sobre a sua igreja, ele reina sobre o nosso coração, ele reina sobre o mundo, ele é Senhor. Os governos humanos tentaram acabar com isso, mas nunca conseguiram, porque ele é soberano. Houve momentos que os reinados, ou até mesmo presidentes descrentes, tentaram acabar com o evangelho, extinguindo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer que esse livro aqui, fechado na sua estante, não é nada. Eu tenho a Bíblia Sagrada em casa, eu deixo até aberto no Salmo 91, amuleto. Quero dizer que essa palavra fechada não é nada, é um livro comum, mas aberto, é a boca de Deus falando com a humanidade, os seus preceitos, o seu testamento, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, estão todos inseridos nesta palavra. O reino do Senhor está sendo estabelecido, o reino do Senhor está sendo estabelecido no meu coração e no seu coração. Temos que nos lembrar que o reino não está vindo. O reino dos céus não vai vir. O reino de Deus já veio. O reino está entre nós.
Vou falar de evidências, porque de repente vocês podem estar pensando assim, é um pregador aí que está falando o que ele pensa, o achismo. Eu quero dizer que eu vou mostrar evidências agora. Não são nem evidências bíblicas, mas evidências científicas e naturais. Os cientistas, eu quero que você leia comigo. O cientista conhece as leis de Deus. Ele enxerga perfeitamente que dentro da engrenagem precisa do cosmos. Os cientistas entendem que é uma força motora. Existem teorias, existe a teoria do evolucionismo, que fala que o homem é do macaco, teoria de Charles Darwin. Eu quero dizer para vocês que agora surgiu uma nova teoria, chamada design inteligente. O design inteligente não são nem cristãos que criaram a teoria diz o seguinte: por trás de alguma coisa existe um Criador. Então eu quero dizer para você, para ligar no seu coração, o criacionismo está sendo evidenciado nas faculdades agora, porque foi o Senhor que criou o homem. Nós somos criados imagem e semelhança do Senhor. Então não é uma teoria de evolucionismo, não, é o criacionismo. O design inteligente está divulgando isso nas faculdades hoje, as faculdades normais. Os cientistas comprovam isso. Os médicos, vejamos os médicos. Os médicos sabem que há leis que dizem a respeito do equilíbrio do organismo. Quem não obedece quem as obedece tem boa saúde. A desobediência a elas resulta em... Isso não é uma lei? É uma lei? Sim. Quem obedece tem saúde. Quem não obedece vai morrer. Ah, mas eu sou cristão, lavado e remido no sangue de Jesus. Amém. Vai morrer. Desobedece. Ah, não. A não ser que a sua fé também for uma fé também no Senhor, que você ora, cura e se autocura também. Graças a Deus. Amém por isso. Seria muito bom se não houvesse nem farmácias. Se as pessoas se apoderassem realmente desta fé, dessa convicção que o Senhor coloca nos corações. Mas quem se apodera? Nós vivemos de fragmentos do Evangelho. Fragmentamos o Evangelho em coisas pequenas, em partículas. E às vezes nós queremos... eu dou sempre esse exemplo. Vocês vão falar, o pastor é repetidor. Sabe o que nós parecemos? Já viu a máquina caça-níqueis? Aquelas máquinas que a pessoa coloca uma moedinha? Nós fazemos assim com Deus. Nós colocamos uma pequena moeda na caça-níquel e diz assim: me dá tudo que eu tenho direito aí. Todo o prêmio, tudo. Não, irmãos. Nós estamos falando de um rei soberano, poderoso. Ele requer de nós que nós tenhamos a obediência a Ele. Eu posso conhecer muito da Bíblia, eu posso saber muito sobre o Evangelho, mas se eu não cumprir isso, se eu não obedecer à palavra de Deus, isso será vão. Então eu tenho que cumprir leis. As leis também são estabelecidas por Deus. Agora vejamos o seguinte: os psiquiatras reconhecem que o pensamento do homem tem que se ajustar a um padrão certo. Quem se desvia desta linha reta fica desequilibrado. Leis. A lei do psiquiatra. Quem não se ajustar a um padrão certo ficará desequilibrado. A esquizofrenia. Enfim, tantos males que assolam os nossos dias atuais. O desequilíbrio. Mas existem também os sociólogos. Olha os sociólogos. Dizem, sociólogos ensinam que o bem de um é o bem de outros. Nós estamos ligados uns aos outros pela fraternidade universal, que também é uma lei de Deus. Quando nós estamos ligados, irmãos, quando nós frequentamos um pequeno grupo, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, é muito restrito esse momento aqui, irmãos. O que mal nós conseguimos fazer com os irmãos é pegar na sua mão e cumprimentá-lo, e dar um bom dia, uma paz do Senhor. Mas eu quero dizer para você que isso é restrito. Mas quando nós nos juntamos diante das pessoas, os sociólogos estão dizendo isso. Nós também estamos por esse caminho. Nós queremos viver a perfeita comunhão no Senhor, porque o reino do Senhor foi estabelecido, e nós queremos, como súditos, obedientes ao Senhor, viver o que esse reino está propondo a nós. Nós somos súditos. Deus já estabeleceu seu reino sobre a terra. Isso significa a supremacia de suas leis e de seu domínio. Seu reino está aqui e agora. Here now. Aqui, agora. Aqui e agora. Não, isso é para o passado. Não, isso é para o futuro. Eu quero dizer para vocês que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. As suas palavras não mudam. Nós mudamos, nosso comportamento muda, mas Deus não muda. Ele continua
permanece fiel em tudo. Com as leis de Deus, não pode ocorrer essas distorções. Um exemplo, eu posso me rebelar contra a lei da gravidade. Você sabe o que é a lei da gravidade, né? Eu posso me rebelar contra ela, não posso? Eu posso me jogar daquele prédio, de um prédio aí de 12 andares. Eu não quero obedecer lei alguma. Eu vou me rebelar contra a lei da gravidade. Eu vou me jogar do prédio. O que vai acontecer comigo, irmãos? Eu vou morrer. Então você quer viver uma vida feliz? Pega o elevador, desce pelo elevador. Eu moro em prédio, eu prefiro o elevador. Eu quero dizer para vocês, é um exemplo, uma comparação. As leis de Deus estão propostas para nós, para que nós possamos vivenciar essas leis e obedecer às leis. Ah não, eu não quero obedecer, eu vou me revoltar, eu não quero essa lei. Então faça como a lei da gravidade, se arrebente. Mas nessa manhã é um dia que o Senhor está elucidando a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos abrir o nosso entendimento. Chega de vivermos a superficialidade do Evangelho. Nós temos que nos aprofundar nas coisas de Deus. Eu quero dizer para você que as belezas naturais estão nas profundidades do oceano. Nós não temos capacidade de enxergar a olhos nus, mas se você usar um aparelho sofisticado ou um mergulhador que possa ir às profundidades, você vai ver as maiores maravilhas. Eu quero dizer para você, você em Deus, se você quer ver as maravilhas de Deus, mergulhe nas profundidades de Deus. Ah não, tá bom, o que eu sei é suficiente para a minha salvação. Não é. Há um evangelho do reino que está sendo colocado em jogo nesta manhã. São leis eternas que foram estabelecidas por Deus, não foram estabelecidas por homens. As leis podem mudar, os governos podem mudar, mas as leis que são estabelecidas por Deus, essas leis são eternas. Os pensamentos podem mudar, mas a palavra do Senhor é imutável. Os costumes podem ser adotados por igrejas e denominações, mas a doutrina bíblica é imutável. O comportamento também tem a ver. A minha forma de agir, de pensar, de vestir, de falar. Às vezes nós achamos que a igreja é um lugar que aceita qualquer coisa. Aí você vai lá no fórum de São Paulo, lá no João Mendes. Lá tem como você se vestir, se falar, se dirigir, e você obedece perfeitamente, excelentíssimo. Eu quero dizer para você que você não está na presença do excelentíssimo juiz, você está na presença do excelentíssimo Rei eterno Jesus Cristo, soberano e Senhor. Eu vou adiantar aqui, irmãos. Vamos ver. Quando Jesus deu início à sua pregação, uma das primeiras declarações foi: o reino de Deus está próximo. Ou seja, no sentido de estar ao alcance das pessoas. Não é que está chegando, espera aí, hein? Vai contando o relógio. O reino de Deus está chegando. Está chegando. Não. O reino de Deus está próximo, está acessível a vocês. Jesus Cristo já era a representação aqui de um rei soberano. Vamos ver o conceito de reino. Conceitos de reino, eu quero que você entenda isso. O conceito de reino nasceu no coração do homem, sendo ali posto pelo seu Criador, pois para esse propósito o homem foi criado. Embora muitos tipos de reino tenham existido ao longo da história, certas características são comuns a esses reinos. Todos os reinos têm, primeiro ponto, um rei e senhor. Todos os reinos têm um rei e senhor. Segundo ponto, todo reino tem um território, um domínio. Olha o que Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo, o que nele vivem. Tudo é do Senhor. Existe um território, existe uma constituição. Constituição, pastor Fábio. Pastor Fábio é advogado, ele vai entender isso. Artigo, seção, subseção. Não é? É dividido assim? Na jurisprudência? Eu quero dizer para você: artigo, seção, subseção. Artigo, Êxodo, seção 20, subseção 14. Não adulterarás. Não adulterarás. Alguém pode pensar assim: ato sexual. Adulterar é falsificar. Documento adulterado, carro adulterado, a falsificação. Então nós estamos vendo agora que há uma constituição, não é aleatório.
Então quando você vê assim, artigo, Salmo, seção 23, subseção 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há uma constituição que rege esse governo do Senhor. Há também uma cidadania, uma comunidade de súditos. O objetivo de um cidadão do reino é submeter-se ao rei buscando a retidão. Existem leis também, que são o quê? As leis são princípios aceitáveis. Existem também privilégios, que são direitos e benefícios que nós alcançamos de um rei. No reino também existe um código de ética, estilo de vida, condutas aceitáveis, padrões morais, relacionamentos sociais, conduta pessoal, atitude, forma de vestir e modo de vida. É um código de ética. Existe um exército, existe uma segurança num reino. Salmo 103, do verso 20 e 21 diz o seguinte: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Há um exército de anjos também guardando a sua vida, protegendo a sua vida. Ao seu redor estão os anjos do Senhor, ao seu derredor, espaço além, está o adversário das nossas almas, rugindo como leão, imitando o leão. Mas o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus Cristo, o Rei soberano que nós estamos falando nessa manhã. É o Rei soberano. O diabo está rugindo como o leão, mas o leão da tribo de Judá, ele está no nosso meio, ele está nos protegendo. Nós somos guardados por esse exército. Existe uma riqueza comum, que é uma segurança econômica. E existe também uma cultura social, protocolos e procedimentos. É a cultura que expressa a natureza do rei por intermédio da vida dos cidadãos. Há também componentes do reino. Quais são os componentes de um reino? Existe o primeiro componente, há um programa de saúde. Num reino há um programa de saúde, há curas. Eu quero dizer para você nessa manhã, no reino de Jesus, no reino do Senhor, há curas também. Há também o que? Um programa de educação. Existe o ministério do ensino, e o ensino do Espírito Santo, que a cada momento ele está ministrando as nossas vidas acerca das coisas do Senhor, acerca dos acontecimentos, acerca de tudo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Há também um sistema de impostos. O seu dízimo, a sua oferta, não é imposto, você tem que pagar, mas é uma forma de manter. Meu Deus, se essa igreja é aberta, se as luzes estão acesas, se tem papel higiênico no banheiro, se tem assentos confortáveis, é porque foi comprado com o dízimo, com as ofertas. Nenhum órgão privado ofertou isso aqui, nunca, que eu saiba, algum órgão privado, público ou privado, ofertou alguma coisa aqui dentro? Não, senhores, mas tudo isso aqui foi comprado com dízimos e ofertas. Então num reino assim, há essa segurança econômica. É isso que o Senhor está colocando também na nossa vida, no nosso coração, neste reino estabelecido pelo Senhor. Há também um sistema centralizado de comunicação. Qual é o sistema centralizado de comunicação? Não é multimídia, não. É a ação do Espírito Santo de Deus convencendo os pecadores acerca do quão são miseráveis da presença de Deus. O Senhor está convencendo os corações o quanto são miseráveis e necessitam da graça de Deus. É sistema de comunicação. Há um corpo diplomático num reino. Qual é o corpo diplomático de um reino? São os pastores, são os presbíteros, são os diáconos, são os líderes de ministério. Há um corpo diplomático que está atuando nesse reino, e todos esses são súditos do grande e soberano Senhor. É um reino estabelecido. Eu quero dizer para você que não há diferença de um reino com o reino de Deus. No reino de Deus acontecem as mesmas coisas, mas talvez o nosso pensamento é o pensamento democrático. Eu não quero isso, eu não quero viver isso. Eu quero dizer para você, não é você que escolhe, assim como o Senhor te escolheu, é Ele que determina as suas leis e todas as suas formas de conduta. Existe uma economia, um sistema de dar e receber. Qual é a economia? Qual é o sistema de dar e receber na igreja, irmãos? Dízimos e ofertas. As qualidades de um rei. O rei nunca é eleito para assumir poder. A autoridade do rei deve ser o direito de nascimento. Ninguém pode eleger, eu vou eleger Jesus como rei. Ele é soberano, Ele é Senhor. É o seu direito por nascimento, e pela sua morte salvífica na cruz do Calvário também deu-lhes esse direito eterno de ser Senhor sobre as nossas vidas. Sobre um rei também, a palavra do rei é lei em seu território. Qual é o território do rei? Qual é o território do rei Jesus nesta manhã?
Este é o território do Rei Jesus. Então a sua palavra é lei. O rei é dono de tudo que está em seu domínio. E o decreto de um rei é imutável. Já falei sobre o exemplo de Daniel. O rei escolhe quem será cidadão do seu reino. Não foi você que escolheu a mim, mas eu que escolhi a vós. O rei mede sua riqueza pela riqueza da sua propriedade. A habitação do rei expressa sua natureza. O nome do rei é sua essência e poder. E sobre esse nome, sobre esta forma, sobre esse governo que nós estamos falando desta manhã, do reino do Senhor sendo estabelecido na terra, ele já está aqui. O reino do Senhor está em nosso meio, e nós temos simplesmente que cumprir esses mandamentos, tudo que o Senhor requer da nossa vida, para que nós possamos entender e possamos vivenciar na totalidade do Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem reservado a nós nas regiões celestiais. Meu Deus, às vezes nós nos comparamos àquela mulher cananeia. Ah, Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. E quantas vezes nós nos colocamos como uma mulher cananeia? Ah, tá bom, essas migalhas. Ei, meu irmão, o Senhor não te chamou para se alimentar de migalhas. O Senhor te chamou para sentar à mesa. Essa é uma manhã de ceia no Senhor. Ele diz o seguinte: venham, assentem-se à mesa, participem de tudo que tem aqui, porque tudo que há aqui é abundante, é vida abundante, é graça abundante, é o meu reino estabelecido na terra, a paz, a cura, a economia, há tudo nesse reino. Eu quero dizer para você, se aproprie desse reino. Ah não, eu quero viver das migalhas. As migalhas não irão te sustentar o suficiente. Você poderá ter uma anomalia do crescimento, mas eu quero dizer para você, que se você se assentar à mesa do seu Senhor, você será alimentado, você não terá nenhuma anomalia, você irá crescer no Senhor, crescer como Jesus crescia, na sua estatura, e também crescia na graça do Senhor. Nesta manhã, o Senhor está nos convocando para que possamos crescer na sua presença, mas precisamos entender que o reino do Senhor tem que ser estabelecido. O reino do Senhor tem que ser estabelecido nessa manhã. Eu, para terminar, gostaria de colocar um vídeo, por favor. Gostaria que você entendesse do que nós estamos falando acerca desse rei. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem.
Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Esse é o rei que nós estamos falando nessa manhã. Eu quero que nesse momento você ore comigo e possamos reconhecer Jesus como soberano, como rei soberano sobre as nossas vidas. Senhor, nós diante da tua presença nós nos colocamos, ó Senhor, reverenciando, Senhor, o teu nome, reverenciando a tua palavra, Senhor, reverenciando tudo que o Senhor representa na nossa vida. O Evangelho sem o Senhor não seria nada, não teria representação alguma na nossa vida. O Evangelho sem Cristo não teria nenhum significado, mas nós estamos nesse momento declarando, Senhor, a sua total, Senhor, suficiência, o seu total amor, a tua total supremacia sobre as nossas vidas. Senhor, nós pertencemos a Ti, Senhor. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço ao Senhor. Que nesta manhã nenhum coração, se houver alguma lacuna no coração humano, que seja preenchido por Jesus Cristo nessa manhã. Que não haja uma lacuna sequer, que não seja preenchido pela presença do Senhor. Este é o Rei soberano que nós servimos. Nós queremos prestar devoção ao Rei eterno, o Rei Senhor Jesus. Ó Senhor, abençoa-nos, ó Senhor, abençoa-nos para que possamos viver em obediência à tua palavra, que possamos viver segundo os teus estatutos, segundo as tuas leis, segundo a tua forma ética, Senhor, segundo tudo aquilo que o Senhor tem promulgado através da tua palavra. Eu peço, Senhor, que haja, Senhor, todos esses requisitos, Senhor, no teu reino, Senhor, possam ser cumpridos através da nossa vida. Tu és soberano, tu és eterno nesse lugar. Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a terra, flui, Espírito Santo, flui em cada vida, flui em cada coração. Ó Senhor, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Ó Deus, acrescenta-nos a fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé, Senhor, para que possamos viver, Senhor, as tuas, Senhor, promessas, ó Deus. Liberta-nos, ó Senhor, do pensamento, Senhor, individualista, Senhor. Ó Deus, liberta-nos, ó Senhor, do pensamento humano, Senhor. Ó Deus, liberta-nos, ó Senhor Jesus, de toda injustiça, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de toda injustiça social. Liberta-nos, Senhor Jesus, de toda libertinagem, de toda forma de agir, Senhor, que não estão, Senhor, vinculados à tua lei, aos teus propósitos. Eu peço, Senhor Jesus, liberta, Senhor, liberta nessa manhã, invada mentes e corações essa manhã, Senhor, libertando, Senhor, transformando, dando vida, Senhor, dando, Senhor Jesus, emancipação nas mentes nesse momento. Se os pensamentos mundanos, ó Senhor, se os pensamentos periféricos e seculares estão dominando a mente dos seus filhos nesse momento, sejam banidos e sejam substituídos pela mente do Senhor. Que a mente do Senhor seja implantada em cada coração, em cada vida, e que o teu nome seja soberano, eterno e Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus.